Então, vamos passar aqui o primeiro slide. Então, a gente vai começar hoje proporção. Onde está isso aqui? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Qual a comissão de 10% de 800? Então, aqui tem várias formas de a gente fazer, tá? Todas são meio baseadas nessa regra de 3 aqui. Se 800 está para 100% do meu valor, quanto que vai ser 10% desse valor? Aí eu calculo aqui a regra de 3, espera aí. Eu calculo... Por que não está aparecendo? Peraí que a minha mesa não estava ligada. Peraí, só um minuto. Peraí. Peraí que eu estou com um problema técnico. Então é só calcular essa regra de 3 aqui, vai ser o quê? 100x igual a 800 vezes, vou botar ponto para não confundir com x, vezes 10. Então, x igual a 80. Outra forma de eu fazer é fazer o seguinte, 0,10, que é os 10% de 800. Que isso aqui vai ser igual a 80. Foi? Tá? Alguma dúvida? Então vamos para o próximo. Por quanto se deve vender certa mercadoria que custou 4.126,75 para obter uma rentabilidade, um lucro de 6%? 2 minutinhos para vocês pensarem. Pensarem e resolverem. Fizemos?
Então vamos lá. A gente tem duas formas de fazer aqui. Uma pela regra de 3, 4.126,75, que é o 100%, é o meu custo, e eu quero vender com 6% de lucro, então eu quero vender com 106%, tá? Está para X. Essa é uma fórmula. A outra forma, eu pego 4.126,75 vezes 1,06. O que significa esse 1,06? Significa 106%. Tá em proporção. E quando eu calculo isso aqui, eu vou encontrar 4.374,36. Foi, pessoal? Conseguiram? Agora mais 2 minutinhos aí para vocês fazerem o exercício 3. A resposta correta é 26. O que eu tenho aqui? Se a taxa de inflação é de 4%, encontre o preço de um bem ao final do ano, se o preço no começo desse ano era R$ 25. Então, 25 vezes 1,04, que equivale ao quê? O preço anterior mais 4%. Vou botar aqui também, tá? E fazendo essa conta, a gente vai encontrar 26. Foi, Davi? Ah, entendi. Essa conta que vocês fizeram aí, ela seria diferente, tá? Eu acho que vocês fizeram tipo inflação sobre inflação,
ou vocês simplesmente fizeram vezes 48%, considerando 48%. Eu acho que foi vezes 48%, né? Aí também estaria errado. Deixa eu ver aqui. Que teria que fazer todo mês e fazer tipo juros sobre juros, que aí a gente vai ver mais lá na frente isso. Nem na aula de hoje, tá? Vou passar o próximo slide aqui. Exercício 4. Expresse o aumento de 950 para 1.007 em percentual. Eu quero saber quantos por cento aumentou de 950 para 1.007. Aí, Isabela, se você tivesse feito inflação sobre inflação, aí estaria semi-correto, porque você estaria assumindo que aquela taxa ali era de inflação ao mês. Ali não estava realmente informando. Então daria para confundir. Aí estaria certo, tá bom? Mas eu vou mostrar isso mais lá na frente, mas só depois que a gente vê juros compostos, porque aí é bem parecido. Me avisa aí quando vocês terminarem o número 4. Conseguiram? Já deu para fazer. Gente, prestem atenção que eu vou explicar aqui uma forma que ela serve para a vida toda. Inclusive, quando vocês estiverem na rua fazendo compra, qualquer coisa que vocês queiram analisar de variação percentual para qualquer coisa. Lá na macroeconomia vocês vão utilizar isso, na micro, e na vida real a gente também utiliza, tá? É, Vamos lá. Qualquer variação percentual a gente calcula assim: valor final menos valor inicial dividido por valor
inicial. Isso aqui vai dar um valor em proporção, e se vocês quiserem em porcentagem, aí depois vocês multipliquem por 100. Então, nesse caso aqui, vai ficar o quê? Valor final, 1.007. Valor inicial, 950. Dividido por 950, que é o valor inicial. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar 0,06. Deixa eu só confirmar. Certinho. Isso está em proporção. Se eu quiser em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, vai ficar 6%. Foi? Entendemos? Então, esse aumento foi um aumento de 6%. Tá? Guardem isso, que isso é muito importante e a gente utiliza muito. Professora, Oi. minha internet caiu. Você pode me explicar essa fórmula novamente, bem rapidinho? Valor final menos valor inicial dividido por valor inicial. Aí o resultado vai ser em proporção. Se eu quiser em porcentagem, eu multiplico por 100. Por isso que eu fiz 1.007, o valor final, menos o valor inicial, 950, dividido pelo valor inicial, 950. Foi, Amanda? Ok, entendi. Obrigada. Mais 2 minutinhos aí para vocês fazerem o exercício 5. Fizemos ou não? Não, Isaac. Vamos lá.
Não precisa pedir desculpa, não, Isaac. Pelo amor de Deus. Aqui a gente tá para aprender, para errar, para acertar. Vamos lá. Leonardo 17, perfeito. É esse valor mesmo. Vamos lá. Vamos só lembrar, em micro vocês já devem ter feito isso. Como que eu calculo o lucro? Deixa eu só mudar aqui a cor para escrever com outra cor. Peraí. O lucro é o quê? É a receita total menos o custo total, tá? Esse é o lucro. A receita total aqui nesse caso é por quanto a gente vende produto, tá? E eu quero saber o custo. Eu sei o lucro, que o lucro foi, deixa eu escrever aqui. O lucro foi 892,14. Eu sei que a taxa de lucro foi 5%, então foi o que custou, eu vendo pelo que custou mais 5%, para ter um lucro de 5%. Então, para eu montar isso aqui, o que eu vou fazer? 892,14 está para 5%, que esse é o 5% do meu custo. O custo, que é o 100%, eu não sei, e eu vou colocar aqui como X. Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar que X é igual a 17,842,80. Esse é o preço de custo. E se eu quiser saber o preço de venda? Isso, perfeito, Sofia. Vai ser o 17,842,80 mais 892,14. Então, o lucro foi esse valor, o meu custo foi esse e eu vendi por esse valor. Foi? Foi, Ana Luísa? Então tá, vou virar aqui o slide para a gente fazer mais exercício. Vamos lá. O PIB de um país aumentou 63% no, nos últimos 5 anos. E agora o PIB é de 124 bilhões. Qual era o PIB há 5 anos atrás? Fica tranquila, não é isso? 2 minutinhos aí para vocês fazerem.
Conseguimos? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui a cor, deixa eu voltar para o azul. Vamos lá. Eu tinha um PIB de um valor qualquer e ele aumentou 63%. Então, eu posso fazer duas formas. Tem várias formas de fazer isso aqui. Vou fazer uma. Eu tenho um valor que eu não conheço, vezes 1,63, que é 100% mais 63%, vai ser igual a 124. Não vou botar o bilhões, tá? Tanto faz, porque na hora de fazer o cálculo, depois eu só boto tananã, bilhões. Eu também posso fazer com regra de 3, que é o seguinte: 124 bilhões está para 163%. E eu quero saber quanto que está 100%. Fazendo essa conta aqui, o que eu vou encontrar? Que o PIB. Deixa eu tirar só esse. Deixa eu tirar esse aqui. Vou botar um ponto. Que aqui eu vou botar a variável x. Então, x vai ser igual a 124 dividido por 1,63. E isso aqui vai ser igual a 76,7 bilhões. Foi? Conseguimos? Deixa eu ver aqui se eu arredondei certo. Peraí. 124 dividido por 1,63. 76,07. Isso, pode. Pode com duas casas sim, Isabela. Não, eu fiz aqui a conta e deu esse valor. Deixa eu refazer. 124 dividido por 1,63. 76,7, Isaac. Refaz aí a conta. Vamos fazer aí o exercício 7. Sobre uma fatura de 3.679,49 reais, se concede o abatimento de 93,91. De quantos por cento é esse abatimento?
Perfeito, Isaac. Vamos lá. É, sobre uma fatura de 3.679,49, se concede o abatimento de 93,91. Então, eu tenho uma fatura de 3.679,49 e vou ter um abatimento que eu não sei de que valor, que vai ser igual a 93,91. Tá certo? Deixa eu tirar aqui, que eu sempre acabo botando X. Então, eu quero descobrir essa porcentagem aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? X igual a 93,91 dividido por 3.679,49. Fazendo essa conta, eu vou encontrar 0,0255. Isso está em proporção. Para achar em porcentagem, eu multiplico por 100. Foi? Entendemos? Estamos com dúvida? Professora, eu entendi, só que eu ainda estou enfocada com a questão 5, que está no slide anterior. Teve um momento que a gente achou o valor da mercadoria e quanto era também os 5%. Aí você disse que se fosse revender, teria que somar esses dois valores. Não, eu falei que o preço de venda, o preço que vendeu é o custo mais o lucro. Ah, tá. Esse valor de revenda. Não, esse é o valor da venda. Ah, tá. Tá? Posso tirar, Amanda? Sim. Fizemos o 7, né? Vamos fazer o 8. Esse 8, façam com bastante cuidado, prestem bastante atenção, porque geralmente as pessoas erram. Professora, você pode voltar na site rapidinho? Volto, peraí, só um minutinho. Pronto, obrigado. Não. Vou postar sim, Betina.
Tá errado, Leonardo. Vamos lá? Então tá. O comerciante vendeu uma mercadoria por 15.825,81. Esse aqui é o valor de venda. Então, aqui no valor de venda eu tenho o meu custo e tenho o meu lucro, tá certo? Então, o valor de venda tem o valor do custo mais o valor do lucro. E ganhou 1.438,71. Esse aqui é o que? O meu lucro. Tá certo? Foi? Qual foi a taxa de lucro obtida? A taxa de lucro é sempre quanto ao lucro sobre o custo, né? Então, antes de eu calcular qualquer coisa, eu preciso descobrir qual o meu custo. Como é que eu vou calcular o custo? O custo é igual ao valor de venda menos o lucro. Então, o custo vai ser 15.825,81 menos 1.438,71. Então, isso aqui vai ser 14.387,10. Foi ou não? Até aqui todo mundo comigo? E para achar a taxa de lucro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1.438,71 está para X, que é a taxa que eu quero descobrir, assim como 100% está para 14.387,10. Então, X é igual a 0,10 ou 10%. Foi, pessoal? Entendemos? Professora, Hum, por que você teve que diminuir do preço da mercadoria, você diminuiu o lucro? porque eu queria saber o preço do custo. Mas Por para você exemplo, saber a vamos taxa de supor, lucro, como é que eu calculo a minha taxa de lucro? Vamos supor, vamos pensar intuitivamente. Eu tenho um produto, eu comprei ele por. O custo dele, de eu produzir ele, foi R$ 100. Eu vendi ele por 110, tá? Então, meu lucro foi de R$ 10, não é isso? sim. E como é que eu vou calcular essa taxa de lucro? Eu vou fazer a taxa de lucro sobre o preço de venda ou sobre o preço de custo? Que eu acho que é a dúvida que vocês sempre têm. Bom, na minha cabeça eu ia fazer pelo preço total, pelo Não. lucro. É o que eu ganho sobre o valor que ele era. E não o que eu ganho do. E não isso que você está falando seria o quanto que esse 10 é do valor final. E na verdade é o quanto eu ganhei. O que eu ganhei foi o lucro sobre o custo. Foi ou não? Tá? Posso mudar o slide? Ou estão copiando?
Pode mudar, professor. Mudei. Exercício 9. Mais 2 minutinhos para vocês fazerem. Um produto foi vendido por 4.751,29 com prejuízo de 5% sobre o custo. Qual foi o valor do prejuízo? Podemos fazer? Podemos fazer ou vocês ainda estão fazendo?
Vamos lá. Eu tenho um produto foi vendido com esse valor, 4.751,29. Nesse caso aqui, não foi vendido com lucro, foi vendido com prejuízo. Então, lembrando aqui que o lucro ou prejuízo, eu vou botar, é o quê? É o custo. Desculpa, deixa eu botar aqui de outra forma. O preço de venda é o custo mais o lucro. Nesse caso aqui vai ser o custo menos o prejuízo, né? De 5% sobre o custo. Tá certo? Então, esse valor aqui, se a gente for pensar, ele equivale ao quê? 4.751,29. Deixa eu botar aqui 100%. E esse aqui que eu quero descobrir, o custo. O custo é 100%. Quanto que esse valor aqui deve representar? 4.751,29 é quantos por cento do custo? O que vocês acham? É 95%. Tá certo? Ou não? Então, fazendo essa conta, eu vou encontrar que o custo é igual a 5.001,31. Essa ainda não é a resposta final. Eu preciso calcular o prejuízo ou o lucro negativo. Então, o que vai ser o prejuízo? Vai ser o quanto eu vendi menos o meu custo. Isso aqui vai ser igual a 250,07. Foi ou não? Ou ficamos perdidos? Professora, sempre que falar de prejuízo, a porcentagem não vai ser 100% total, vai ser tipo 95%, como você mostrou. Sim. O preço de venda, se eu vendi com prejuízo, vai ser menor do que o preço de custo. Sim, vai ser inferior. Se eu vendi com lucro, por exemplo, se fosse o contrário, se eu tivesse vendido com lucro de 5%, aí naquele lugar ali eu botaria 105. Era essa a sua dúvida? Aham, era isso mesmo. Foi? Alguém ficou com dúvida? Então, esse aqui é o prejuízo. Isso aqui é negativo, tá? Menos 250, que eu posso dizer com lucro negativo, ou posso dizer com prejuízo de 250,07. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá? Foi? Alguma dúvida, gente? Vamos fazer mais um. 2 minutinhos aí para vocês fazerem.
Perfeito, Isaac. Vamos lá, vou fazer de duas formas para vocês. A primeira é a seguinte: o produto é comercializado por 5.460,32 e eu quero tirar desse valor 8,5% são impostos. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o imposto. Quer dizer, vou ver qual o valor do imposto, que é 8,5%. Fazendo essa conta, deixa eu botar aqui, vai ser 5.460 dividido por 32 vezes 0,085. Então, 464,13. Esse aqui é o valor dos impostos. Não foi isso que pediu. Pediu preço sem impostos. Então, preço sem impostos, eu vou fazer o quê? 5.460,32 menos 464,13. E isso vai ser igual a 4.996,19. Uma outra forma de fazer é o seguinte: é pegar o 5.460,32 e vou multiplicar por 0,9125. E aí eu já vou encontrar o valor direto. 4. Eu vou explicar o que é esse 0,9125. E já vou achar aqui o resultado direto. Esse valor aqui equivale ao quê? Ao 100% do valor menos o 8,5%. Por que eu botei 3? Não é nada de 25, né? Peraí, só um minutinho, deixa eu só apagar aqui. Noventa e 91,50. Foi? Foi ou não? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Posso mudar o slide? Posso mudar o slide, pessoal? Exercício 12, 2 minutinhos aí para vocês tentarem.
Fizemos? Fizemos ou não, pessoal? Quem tá dormindo aí? Vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu vendi um produto por 2.448,13. Esse preço aqui foi já com um desconto de 8%. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Me deu uma certa melhoria e recebeu liquidez. Tá certo? Essa pergunta aqui eu acho errada, né? Qual o preço de venda? Acho que isso aqui tá errado. É qual o preço e custo. Peraí. O comerciante vendeu uma certa mercadoria com o desconto de 8%. Não, tá certo. Peraí. É o preço de venda, mas é o preço, eu vou só para ficar mais lógico, é o preço de venda antes do desconto, tá? Preço, senão vai ficar confuso, de venda antes do desconto, senão fica confuso. Tá? Tá certo, Amanda. Perfeito o valor. Então, o que significa isso? Que esse valor aqui, que foi o de venda depois do desconto, equivale ao quê? A 92% do valor antes do imposto. Fazendo essa conta aqui, eu vou encontrar 2.661,01. Foi? Alguma dúvida? Fala como seria, Isabela. Dá para fazer assim, ó, x vezes 0,92 igual a 2.448,3. Tá? Dá para fazer desse jeito, é a mesma coisa. Tá? Vamos para o último de porcentagem, depois a gente vai para número índice. Um título foi liquidado por 879,64, com um abatimento de 46,30. Então, eu tenho o valor desse título, desse boleto,
eu recebi um desconto, um abatimento e paguei 879,64. Eu quero calcular a taxa do abatimento, do desconto. 2 minutinhos aí para vocês fazerem. É 5%. Vamos lá. Então, o título foi liquidado por esse valor 879,64, com um abatimento de 46,30. Então, vocês concordam que o valor total do título é 879,64 mais 46,30? Esse é o valor total do título, 100%. E eu quero saber a porcentagem do abatimento, 46,30. Foi? Então, basta fazer o quê? 46,30 dividido por 879,64 mais 46,30. Então, o valor vai ser 0,05 ou 5%. Conseguiram? Entenderam? Estão com dúvida?
Eu entendi agora, mas eu tinha errado porque eu não sabia que tinha que somar esses dois valores que diziam respeito ao título. Sim, porque eu tinha o valor total do título que eu não sabia, eu não sei exatamente que é o que? É o valor do que eu paguei mais o abatimento que eu obtive. Esse é o valor total do título. E o desconto, ele foi dado sobre o valor total, né? Se eu tenho um boleto de R$ 100 para pagar e recebi um desconto de 10%, aonde que eu aplico esse desconto de 10% sobre o valor total? Por isso que eu preciso calcular o valor total antes. Ok. Tá? Foi? Alguma dúvida, gente? Agora eu vou mudar o slide e a gente vai para números índices, tá? Geralmente, números índices vocês vão ver, provavelmente vocês vão ver em macroeconomia, porque vocês vão ver índices de inflação, e alguns cursos vocês veem também número índice numa cadeira de estatística, que seria período que vem em MQA, mas aí a gente não vai ver isso lá em MQA, a gente vai ver só aqui mesmo, tá? E essa parte é muito útil para vocês entenderem lá, quando chegarem na macroeconomia, como que essas taxas de inflação são calculadas, tá? Então, vamos começar com as... Espera só um minutinho, que o Doguinho entrou e abriu minha porta. Deixa eu fechar aqui, espera só um minutinho. Então, vamos começar aqui. Eu coloquei aqui os principais índices de preço para vocês. Deixa eu só mudar aqui a ponta da caneta. Então, índices de preços mais conhecidos, os mais utilizados. IPCA. Esse é o índice oficial de inflação, é o IPCA. Esse IPCA 15 aqui, ele serve como uma prévia da inflação, porque ele é feito no meio do mês, por isso chama IPCA 15. E o IPCA é feito sempre no final do mês, tá? Então, quando eu chego na metade do mês, eu tenho uma ideia de contar a inflação pelo IPCA 15 e no final do mês eu tenho a taxa oficial de inflação, que é pelo IPCA. E outro índice que vocês já devem ter ouvido falar muito é o IGPM, que muitos boletos são reajustados pelo IGPM, aluguel é reajustado pelo IGPM. Então, são os três principais. Tem outros, dependendo do que a gente está utilizando, a gente analisa também, tá? Agora, cada índice de preço, se vocês perceberem aqui, primeiro que eles são calculados por institutos diferentes, IBGE, FGV e FIPE, e também uma característica principal que eles são baseados em cestas, em consumidores diferentes. Aqui são cestas de produtos para quem recebe de 1 a 40 salários mínimos. Tá? Quando eu vou para o IGPM, já é de... Deixa eu ver aqui. De 1 a 33 salários mínimos. Já é uma cesta diferente de produtos. Também a área de abrangência, onde é feita essa coleta. Tá? Essa coleta aqui, ela é feita nas 11 maiores regiões metropolitanas. Já o GPM, somente nas 7 principais capitais. Então, a abrangência é menor. Tá? Quando que começou a ser calculado cada índice? O IPCA começou lá em 1979. O IPCA 15 só começou em 2010 para ter essa ideia de prévia da inflação e o IGPM em 1989. Tá?
Aí a gente vai entender como que é. Vocês já devem ter ouvido nos noticiários, resultado do PCA desse mês, mas como é feito isso? Alguma dúvida até aqui? Agora, como é que é feito? Como é que a gente calcula esse índice? Aí vou voltar aqui para o slide anterior. O primeiro passo, vocês viram que tinha aqui, ó. Vou voltar aqui rapidinho. Eu falei isso. Cada índice tem uma cesta de bens e serviços diferentes. Uma desenhada para quem recebe de 1 a 40 salários mínimos, o outro de 1 a 33 salários mínimos. Então, o primeiro passo aqui, ó, é determinar a cesta de bens e serviços. Esse é o primeiro passo. Então, isso aí já ele modifica pouco de ano a ano. E essa cesta, se eu não me engano, ela é determinada por uma outra pesquisa, que é a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar. Que aí você vai numa amostra de famílias e verifica os bens e serviços que são consumidos por aquela família. Então a gente tem já mais ou menos fixo por um determinado tempo as cestas de bens e serviços que uma família de 1 a 40 salários mínimos consome. Depois, o segundo passo é a coleta de preços, que é feita mensalmente. Depois que os preços são coletados, o que a gente faz? A gente calcula o custo da cesta. Tá? E uma característica muito importante quando a gente estiver falando de números índices de preço, a gente sempre vai ter um ano base. Depois eu vou mostrar para vocês o que significa. Então, a taxa de inflação, por exemplo, se eu calcular a taxa de inflação do mês de agora, nós estamos em novembro, que vai ser a taxa de inflação do mês de novembro? Vai ser o custo dessa cesta, no mês de novembro, em relação ao custo da cesta em outubro. Eu vou ver quanto que aumentou ou quanto que diminuiu. Tá? Eu vou comparar a cesta de novembro com a cesta de outubro. Isso eu falei mensal. Se eu estiver fazendo anual, o que eu vou fazer? Lá no final do ano de 2022, eu vou calcular o custo da cesta e eu vou comparar o quê? Com o custo da cesta em 2021. A gente vai fazer aqui esse cálculo, como eles fazem lá no IBGE, na FGV, só que eu vou fazer, obviamente, com vocês, com um exemplo bem simples, somente com 2 bens. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui o próximo slide. Então, eu tenho aqui uma cesta de bens. 4 pizzas e 10 cafés com leite. Tá? E eu tenho o preço da pizza e do café com leite no ano de 2010, no ano de 2011, no ano de 2012. E eu vou querer calcular primeiro o índice de preço em 2011, 2012, 2010 e depois a gente vai calcular também a taxa de inflação, tá? Lembrando que aqui tem uma informação muito importante que é o quê? Eu vou escolher 2010 como base e depois eu mostro para vocês o que significa isso, tá? Vamos lá. Então, vamos calcular, vamos começar aqui calculando. Deixa eu mudar a cor, peraí. Então, o IBGE foi lá em 2010 e viu que o preço da pizza é R$10 e o preço do café com leite R$2. Então, agora eu vou calcular o custo da cesta. Lembrando que a minha cesta tem 4 pizzas e 10 cafés com leite. Foi? Então, como é que eu vou fazer isso? 4 vezes 10 mais 2 vezes 10. Tá certo? Deixa eu fazer na ordem certa que ficou confuso. Peraí.
4, que é a quantidade, vezes o preço. 10, que é a quantidade, vezes o preço. Para ficar certinho para vocês. Foi? Todo mundo comigo? Então, isso aqui, o custo dessa cesta foi igual a 60. Tá certo? Agora, vamos... Dois minutinhos mesmo, que dá para fazer rapidinho. Calculem para mim o custo da cesta em 2011 e em 2012. Bem rapidinho, que dá para fazer bem rápido. O custo da cesta em 2011 igual a 69, perfeito. Todo mundo conseguiu? E o custo da cesta em 2012, 78. Foi? Todo mundo conseguiu? Então, esse é o custo. A gente não calculou ainda o número índice nem a taxa de inflação. Então, agora eu vou começar aqui pela essa informação aqui. Vou botar aqui ano e vou botar o número índice. Tá? Vou botar aqui 2010, 2011 e 2012. Então, como o ano base tá em 2010, aqui eu já posso colocar direto 100, tá? Sempre o ano base, o número índice vai ser igual a 100. Foi? Agora falta eu calcular o número índice para os outros anos. Então, eu sempre vou me basear no ano base. Então, o que eu vou fazer aqui? 100, vou fazer uma regra de 3, 100, que é o número índice em 2010, está para o custo da cesta em 2010, que é 60. E, assim como o X, está para 69. Foi, pessoal? Então, calculando isso, eu vou achar que x é igual a 115. Então, esse aqui é o número índice em 2011. E, por último, vou fazer para 2012. 2012, vou fazer do mesmo jeito, 100 está para 60, assim como x está para 78. O que a gente vai encontrar? Façam aí a conta rapidinho e me digam. Quanto deu? R$ 130, perfeito. Agora, quando a gente abre o jornal, a gente não vê
o IPCA é igual a 100, o IPCA é igual a 115, o IPCA é igual a 130. Não, a gente vê a taxa de inflação. E como é que a gente calcula essa taxa de inflação? Tá? A taxa de inflação, lembre-se que eu sempre vou fazer aqui a taxa de inflação anual, tá? Porque eu tô com dados anuais. Eu sempre faço comparando o quê? Com o ano anterior. Então, aqui em 2010, eu não tenho dado para calcular a taxa de inflação, porque eu não sei a de 2009, tá? Então, não dá para eu calcular. Mas 2011 eu posso calcular. Como é que eu vou fazer isso? Se lembra que lá no início eu falei qualquer variação percentual a gente vai fazer valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Então é isso aqui que eu vou utilizar para a gente calcular a taxa de inflação. Então vai ficar o quê? Eu estou comparando 2011 com 2010. Então vai ficar 115 menos 100 dividido por 100. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar 15 sobre 100, que vai dar 15%, tá certo? Então, já tá aqui. 15%. Foi? Calculem aí rapidinho a taxa de inflação em 2012. Eu esqueci de botar aqui só o vezes 100 para dar em porcentagem, tá? Só para ficar claro. Não, em 2012 não é 30. Quase perfeito, Isabela, que você fez um arredondamento aí. É 13,04, tá? Como é que eu faço a conta? Eu sempre estou comparando com o ano anterior. Então, valor final menos valor inicial, que é do ano anterior, dividido por valor inicial. Tudo isso vezes 100. Quando a gente faz essa conta, deixa eu só confirmar se está certinho, vai ser 15 dividido por 115, 13,04. Foi? Entendemos? E é assim que é construído, assim como a gente calcula mês a mês a taxa de inflação. A gente fez aqui anual, mas poderia fazer mês a mês também. Foi? Alguma dúvida, gente? Tá? Isso eu acho que vocês vão ver um pouco mais detalhadamente lá na macroeconomia, mas eu acho que essa parte matemática já vai ajudar bastante para vocês. Foi? Por hoje, a gente acaba a aula de hoje, finalizamos o tópico 1. Na próxima aula, que vai ser terça-feira, a gente tem prova, né? Então não vai ter aula. Na quinta, tem jogo do Brasil. Não sei se vocês já receberam, mas tem lá umas regras para de jogo do Brasil, não vai ter aula em determinados, dependendo do horário do jogo, a gente não vai ter aula na quinta-feira. Essa aula de quinta, eu acho que eu não vou precisar repor, mas se tiver, eu acho que vai ter um outro jogo do Brasil mais para frente, se ele avançar, aí a aula lá na frente eu vou
eu vou precisar repor, mas por enquanto a gente está tranquilo. Então, vou só recapitulando. Terça-feira, prova. Sim, vocês vão entregar a cola no início da aula para mim, tá? Vou demorar uns 15 minutinhos para devolver para vocês. Na quinta, não tem aula, por causa do Jogo do Brasil. Na outra terça, aí a gente volta com a aula e aí a gente já vai iniciar o tópico 2, que é juros simples, tá? Então, se vocês quiserem já imprimir o slide e trazer, porque aí já fica tudo organizadinho, vocês vão resolver na própria folha, eu acho que fica organizado, tá? Matéria da P2, somente derivada, toda a parte de derivada, tá? Conselho da prof. Estudem bastante derivada, tá? Que eu digo derivada, saber derivar, todas aquelas funções. Eu não saio muito daquilo que eu faço em sala de aula com vocês, é mais ou menos os mesmos exemplos, só que modificados. Então, aprendo a derivar ln, raiz, função cúbica, raiz cúbica, função quadrática. Trabalhem com isso, trabalhem bastante, porque não adianta nada, porque vai ter questão, determine se a função é crescente ou decrescente. Nada adianta vocês saberem que vocês têm que fazer a primeira derivada se vocês não conseguirem derivar. Então, dediquem bastante tempo nas derivadas e depois vão para aplicações da primeira e da segunda derivada, tá? E não esqueçam de derivados parciais que também caem. Foi? Alguma dúvida? Pode falar, Ieda. Não, dessa vez foi por engano. Ah, tá. Ela tá levantando sozinha. Tá. Tá nervosa a mão. Mais alguma dúvida? Não? Então tá. Eu devo postar essa aula nos próximos dias, mas ela não afeta também para a prova de vocês. Então, se eu não postar até o dia da prova, não tem alteração nenhuma para a prova de vocês, tá? Foi? Então é isso, gente. Até terça-feira, se Deus quiser. Estudem bastante, bom final de semana e bastante derivação para vocês.